Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Em algumas Bíblias diz que está acima de todo nome. Amém? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Vamos falar de Jesus? Amém. Vocês querem que eu fale mal de alguma seita aqui? Não, né? Deu uma confusão, irmãos. Mas amém. Vamos falar de Jesus, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, geralmente poucas coisas, poucos títulos sobre ele, né? Nós conhecemos como Emmanuel, que é o Deus conosco, não é verdade? Jesus Cristo. Quem podia me dar um título de Jesus que está na Bíblia? Como ele é chamado na Bíblia? Cordeiro de Deus. Quem podia dar um outro exemplo? Leão de Judá. Tá certo. Unigênito, Filho de Deus. Quem tem mais exemplo, irmãos? Messias. Então tem bastante. Amém? Vamos ler alguns? E é bastante, irmãos. Eu não contei aqui, mas dá umas 3 páginas só de títulos sobre Jesus. E cada título desses remete a algo do que Jesus faz e do que ele é. Amém? Coloquei aqui em ordem alfabética. Depois os irmãos vão em suas casas, quiser marcar os versículos aonde estão os títulos. Tem um título aqui que eu não vou colocar, porque quem deu foi os demônios. Vamos ver se os irmãos vão saber. Amém? Não foi o Espírito de Deus que deu esse título, foram os demônios que deram. Vamos ver se os irmãos vão saber. Então vamos lá, um a um. Jesus é advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Ele é o nosso paracleto, né? O nosso advogado que está junto com o nosso Deus e Pai. E o que ele faz? Ele é aquele que nos defende, né? Ele é aquele que está do nosso lado. Toda pessoa, ela precisa de alguém que o defende. E quem nos defende é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, amém? Ele é o Alfa e o Ômega. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. E também Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Então ele é o princípio e o fim. Ele é o tudo. Ele é o planejador e ele é o concretizador. Ele é o Alfa e o Ômega. Amém? Quem viu a pregação minha que eu dei na igreja do irmão Ivan? Eita, só uma parte, né? Irmão, viu, irmão? Eita, vocês estão tudo abençoado. Amém. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Fique em paz. Ele é o nosso amado. Efésios, capítulo 1, versículo 6. Ele é o nosso amado e é o amado também do seu Pai. Esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Amém? Ele é o amém. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz assim: eis que diz o amém. O que quer dizer o amém? Assim seja. Então ele é a palavra final. O assim seja, é o amém.
é uma palavra final. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. O que quer dizer isso? Que ele é o enviado da nossa confissão. Daquilo que nós confessamos, Jesus é o enviado. Só existe a nossa confissão de fé porque Jesus foi enviado a este mundo. Amém? Ele é o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 2, versículo 12. Quer dizer que ele é o principal e o consumador da nossa fé. Sem Jesus Cristo não há por que ter fé. Muita gente às vezes tem fé em curas, milagres, e que a vida vai mudar, mas a fé ela só tem alguma efetividade se ela estiver em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o princípio e ele é o fim da nossa fé, amém? Sem Jesus não adianta ter fé. E tem gente que tem, gente. Tem pessoas que têm uma fé assim que chega a me impressionar. E a Bíblia diz, né, que teve um centurião que a fé dele impressionou Jesus. Mas a Bíblia não diz que ele foi salvo. Não é verdade? A fé dele de uma palavra de Jesus curar o servo dele, algumas me falam que é o filho dele, aquilo impressionou Jesus. Mas ele não foi capaz de se render ao Senhor Jesus Cristo. Ele tinha fé, ele tinha a convicção que Jesus iria curar e curou. Só que ele não sei se ele foi salvo, a Bíblia não diz. Amém? Ele é o autor da salvação. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Ou seja, sem Jesus não há salvação. Não adianta. As pessoas muitas vezes falam: se eu for uma boa pessoa eu vou para o céu, se eu fizer tudo certinho, se eu não matar, se eu não roubar, se eu não adulterar, se eu não prejudicar ninguém, se eu não for fofoqueiro. Não. A salvação só é possível por causa de Jesus. Ele é o autor, é Ele que autorizou a salvação. A autoridade da salvação não está no homem, está em Jesus Cristo. Amém? Vocês concordam? Amém. Amém. A salvação está na igreja ou está em Jesus? Você pode estar em qualquer denominação, mesmo sem estar em denominação, e ainda ser salvo? Amém. Tem essa fé, tem isso no coração, irmãos. A salvação está em Jesus. A salvação não está em nenhum lugar. Ela está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? Ele é o autor da vida. Atos capítulo 3, versículo 15. Nós só temos vida porque Jesus autoriza. No dia que ele falar acabou, acabou. Ele é o autor da vida. E não tem como escapar, né, irmãos? Quando Jesus chama, quem tinha um poder sobre a morte era o diabo. O diabo tinha poder sobre a morte. Mas quando Jesus veio a este mundo, ele tem a chave da morte e do inferno. Agora é ele é o autor da vida. Então, às vezes a gente está, muito pomposo, muito orgulhoso, jactanciando-se, de nós mesmos. Mas é só Jesus fazer assim, ó. É pegar como se fosse uma formiguinha, Acabou. Ele é o autor da vida. Na hora que ele quiser, acaba tudo. Eu sempre conto essa história, mas é interessante porque está documentado. E isso é bem pouco dito, na mídia. Que no ano de 85, ou 84, acho que foi 84. Eu tinha 4 anos. Então, eu falei minha idade, não é problema não. Vamos tá tranquilo. Eu tinha um carro do ano 84, sabia? Vendi. O que acontece? Aqui o Brasil, de 64 a 85, nós tivemos o regime militar, que teve 3 fases, e teve uma fase de ditadura, e depois teve a abertura. Ele teve uma fase de intervenção, uma fase de ditadura e uma fase de abertura. Quando teve a abertura, o presidente seria escolhido pelo Congresso, que foi escolhido em 82, certo? E o Tancredo Neves, ele se candidatou pelo colégio eleitoral para ser o presidente.
E o maior partido da época era o PSD. Não, desculpa, PDS. Era o partido, né, do pessoal da ditadura. E ele disse assim: se ele conseguisse o apoio do PMDB e do PDS, nem Deus tiraria a presidência dele. O que aconteceu? Ele conseguiu o apoio do PDS e conseguiu o apoio do PMDB, ganhou, deu uma surra no Maluf, ganhou 3 vezes mais votos que o Maluf, lá no colégio eleitoral, mas ele não virou presidente. Ele ficou doente e morreu antes de colocar a faixa. Porque quem é o autor da vida é Jesus. Não é o homem, não é o homem que decide, né, o que vai ser feito, vai deixar de ser feito. Ele falou que nem Deus tiraria, Deus tirou. Porque quando não é nós que decidimos, né? Tem gente que acha muito forte, muito poderoso, mas é como Jesus falou para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse concedido. Se alguém tem poder neste mundo, é porque veio de Deus, é que Deus está permitindo. Porque se Jesus chamar para morrer, morreu, acabou, não tem o que fazer. Tá? Pode chamar o médico que for, pode fazer o tratamento que for, não tem jeito. Não é verdade, irmãos? Né? Teve um comediante, né? O pessoal gosta muito dele. Ele blasfemou num filme sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia. E ele ficou doente. E ele fez de tudo. Tomou plasma, tomou remédio fora da prescrição, todo medicamento possível, imaginado, tratamento possível, imaginado para não morrer durante a pandemia. Morreu, não teve jeito. Né? Não teve jeito. Porque Jesus é o dono da vida. A gente pode fazer o que for. Você pode ter um médico que for. Pode ter o plano de saúde que for. Quando Jesus chama, não tem jeito. Amém? Ele é o bom pastor. João capítulo 10, versículos 11 e versículo 14. Ou seja, ele é aquele que cuida das suas ovelhas. Ele é o braço do Senhor. João capítulo 12, versículo 38. E também está em Isaías, né, o capítulo 53, a quem foi revelado o braço do Senhor. Ou seja, ele é a força de Deus. Jesus é a força de Deus. Ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23, Colossenses 1, 18. O que quer dizer o cabeça da igreja? O líder, o chefe da igreja. É o líder e chefe da igreja. E hoje em dia tem gente que é dono de igreja. Então não é de Jesus essa igreja, porque quem tem que ser o dono da igreja é Jesus. Não é o homem, mas tem homem que pinta e borda, faz o que bem entender e ninguém pode falar nada porque ele é o dono da igreja. Então Jesus não é o dono da igreja, porque a Bíblia diz que o dono da igreja, o líder da igreja, o chefe da igreja, o responsável pela igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, é ele que manda. Amém? Porque o que é a nossa cabeça? Mexi o dedo. Por que eu mexi o dedo? A cabeça comandou. Ela mandou. Você vai atravessar a rua. Quem é que faz o cálculo para saber que vai dar tempo de você atravessar? É a cabeça. Então é ela que comanda. A igreja é comandada pelo Senhor Jesus Cristo, não é pelo homem. Amém? Glória a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Ou seja, ele é o único. Não há outro lugar. Não há outro tipo de caminho. Não há outra verdade. Não há outro lugar que dá vida eterna a não ser Jesus Cristo. Amém? Ele é o carpinteiro. Está em Marcos capítulo 6, versículo 3. Era a profissão dele, né? Jesus escolheu ser carpinteiro. Amém? Ele é a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. O que é essa pedra angular? É a pedra de esquina. É a pedra principal. Sem aquela pedra, o edifício não se sustenta.
que isso quer dizer? A humanidade pode fazer o que for, você pode fazer o que for, mas se Jesus não estiver, vai desmoronar. Amém? Assim também na igreja, em nossas vidas, irmãos. A gente pode fazer o que for, se não tiver Jesus, vai desmoronar. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus, né? Que a gente falou aqui hoje. O que isso quer dizer? O que faziam os cordeiros? Os cordeiros eram os animais inocentes. Ele é bem bonitinho, né? É bem bonitinho, bem, né? A ovelha em si já é mais mansa. Imagine um filhotinho de ovelha. E ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Ele é o Cristo. Mateus 16:16. Quer dizer isso o Cristo, irmãos? Quer dizer o Cristo? É ungido. É ungido de Deus. Ele é o Cristo de Deus. Lucas 9:20. Acabei de falar, né? É ungido de Deus. Ele é o Deus bendito. Romanos capítulo 9, versículo 5. Por que isso é importante? Muitas seitas não creem que Jesus é Deus, né? E a gente muitas vezes, né, cantamos os hinos, ouvimos as pregações deste povo, e a Bíblia diz que ele é o Deus bendito. Ele é o Emanuel. Mateus 1:23. Quer dizer, o Emanuel é o Deus conosco. Amém. Ele é a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Por que a estrela da manhã? Brilha a estrela de manhã? Ele brilha. Pode estar no sol que for, ele vai brilhar. Ele é a estrela da manhã. Amém? Ele é o Filho amado de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 17. Ele é o filho de Davi. Mateus 21:9. Por que Jesus é filho de Davi? A descendência, né, irmãos? Porque ele é descendente de Davi. E o trono de Davi, porque da raiz de Davi, da geração de Davi, iria vir o rei que ia reinar para todos sempre sobre Israel. E essa profecia vai se cumprir em Jesus, o filho de Davi. Amém? Ele é o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54 e João 10:36. Ele é o Filho do homem. O que isso quer dizer? Se ele é o Filho de Deus, como ele é o Filho do homem? Quem pode explicar isso? O Filho do homem é uma profecia que Daniel falou, que ele viu como um filho do homem que estava sentado sobre o trono. Então é uma profecia de Daniel dizendo que o próprio Deus, ele é identificado como um homem. Então Jesus, quando ele falou, eu sou o filho do homem, eu sou aquele ao qual Daniel profetizou, aquele que irá se sentar sobre o trono e irá julgar todas as nações. Amém? Aleluia, Pai. Ele é o Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 32. Ele é o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Quem foi que falou essa palavra que Jesus é o Filho do Deus vivo? Foi Pedro. Amém? E essa é a pedra da igreja. A igreja tem que crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém? Ele é o Filho unigênito. João capítulo 3, versículo 16. É o unigênito Filho de Deus. Amém? Mas a gente também não é filho de Deus? Mas a Bíblia diz que Deus só tem um filho. Isso, porque tem 5 tipos de filiação. Tem filhos de Deus por criação. Amém? Filhos de Deus por geração, que é Jesus. Tem Israel, que também é chamado filhos de Deus. A igreja é filha de Deus por adoção. E o quinto eu lembrei, há uma classe de anjos que são chamadas filhos de Deus. Só que o único filho gerado por Deus, porque Deus o ressuscitou entre os mortos, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Porque alguém já viu Deus? Não.
mas viram Jesus. Então viram Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Amém? Ele também é chamado de Jesus. Mateus 1, 21. Mas o que quer dizer Jesus? Quem sabe o que quer dizer Jesus? O nome de Jesus, se fosse traduzir ao pé da letra, assim, seria Josué. Aí alguns, pode ser Yeshua, né? Jesua, Jesus. Então quer dizer salvação, Salvador, Jesus. Ele também é chamado de Jesus Nazareno. Isso liga ao lugar da sua origem. Está em Atos 22:8. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Atos capítulo 10, versículo 42. Ele é o justo. Está em Atos capítulo 7, versículo 52. Como já foi dito aqui, ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse, o capítulo 5, versículo 5. Mas por que ele é o leão da tribo de Judá? Por que tem esse título? Está parando para pensar? É que Jacó, quando ele estava profetizando, vamos ver se eu consigo achar aqui. Isso, quando Jacó estava morrendo, profetizando, ele disse que Jacó seria como um leãozinho, que iria reger. Diz assim, Gênesis capítulo 49, versículo 9. Judá é o leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deite-se como um leão velho, quem o despertará? O cetro não arredará de Judá, nem o legislador entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, ele é aquele que tem o cetro para todo sempre. É o rei para todo sempre. É o leão da tribo de Judá. Ele é o libertador. Romanos capítulo 11, versículo 26. Amém? É possível ser liberto sem Cristo, irmãos? De algumas coisas sim. De todas não. Às vezes uma outra coisa você consegue se libertar por si mesmo, mas de todas as coisas não. Só Jesus pode te libertar de todas as coisas. Amém? Ele é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Ele é o mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ele é o Messias. João 1, 41. O que quer dizer Messias? Quem sabe o Messias? O Messias é o enviado. Ele é o enviado de Deus, é o Messias. Jesus é o Nazareno. Mateus capítulo 2, versículo 23. Como Mateus colocou, quer dizer o desprezado. Amém? Jesus foi desprezado, irmãos? Sim. Foi, né? Ele foi desprezado, né? A qual os homens escondiam sua face, e não havia nenhuma formosura para o que o desejassem. Então ele foi Nazareno. Ele é o noivo. Mateus capítulo 9, versículo 15 e Mateus 25, 1. Mas é noivo de quem? Da igreja. Jesus é o noivo da igreja. E no mundo judaico, né, é diferente, né, sobre noivo, né? No nosso mundo, quem entra no momento do casamento? É a noiva, né? A expectativa no casamento é da noiva, né? Mas no mundo judaico, no mundo lá do Oriente, não sei como é hoje em dia, né? A expectativa é do noivo. Todo mundo espera o noivo chegar. Não é a noiva não, a noiva fica lá esperando o noivo chegar. Nós somos aqui, estamos esperando Jesus voltar, né, irmãos? Ele é o nosso noivo. Nós estamos esperando ele chegar. Porque é uma tristeza, né, irmãos? Quem é que casou aqui? Né? Eu casei, graças a Deus. Deus teve misericórdia da minha vida, eu casei, né? Mas o que aconteceu? Eu entrei no meu casamento. Eu brinco, né? Se entrasse um cone, não faria nenhuma falta, né? Não,
Se tivesse um manequim do meu tamanho, tanto faz, tanto fez. Né? É um mero detalhe. Aí quando entrou a noiva, foi uma choradeira, foi uma gritaria, e bateram palma. Eu falei, por que não bateram palma pro noivo, né? O noivo e nada, né? Mas sobre a igreja de Jesus, o aguardado é o noivo, não é a noiva. O aguardado é o noivo. Amém? Né? No mundo o noivo não vale nada, né? Mas, na verdade, no mundo espiritual, quem vale é o noivo. Nós estamos aguardando é o noivo, não a noiva. A noiva está aqui esperando. E você vê, né, irmão? Ninguém liga para a noiva, né? A igreja está aí, ninguém liga. Mas quando Jesus voltar, aí eles vão ver. A igreja está aqui, ninguém está nem ligando. É igual eu, se eu entrar, se eu não, tanto faz, né? Mas quando Jesus voltar entre as nuvens, aí, eita, Jesus voltou, meu Deus. Mas estava aqui a noiva o tempo todo, ninguém ligou. Se a noiva está aqui, é porque o noivo está chegando. Mas o mundo, tanto faz, tanto fez. Mas se tem uma noiva, tem um noivo. O noivo vai voltar. Amém? Isso aqui eu não queria colocar. Não. Hã? O Santo de Deus. Deu uma boa explicação. Quem falou isso? Foram os demônios. Marcos 1:24, Lucas 4:34. Mas a Bíblia diz assim que a gente não pode dar ouvido a doutrinas de demônios. Então assim, é um título que assim, não considero assim, para ensinar. E muito cuidado, irmãos. Tem muita gente que ouve doutrinas de demônios. Tem gente assim que... Acho que eu já contei aqui na igreja que um dia eu estava no meu serviço. Eu gosto de uma pimenta, né? Eu não nasci no norte, mas foi um acidente. Devia ter nascido lá. Aí eu colocava assim pimenta mesmo e comia. Aí chegou o irmão. Ô varão. Desculpa, irmão. O que foi? Você sabe que você está pecando, né? Eu falei, irmão, por que eu estou pecando, irmão? Pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo? Isso aí é maldição, isso é pimenta. Isso aí é de Satanás. O irmão, quem fez foi Jesus, isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui vai bem até pro coração. Você tem certeza? Não, é pecado. Pô, irmão, não é. Aí depois eu perguntei para ele, mas por que o irmão falou que comer pimenta é pecado? Eu não entendi, irmão. É uma frutinha, né? Uma frutinha azeda, né? Um legume, né? Ardida, né? Não estou entendendo. Aí ele explicou para mim que ele estava na igreja. Aí um ex-pai de santo foi lá e ele falou que não comia pimenta porque as pimentas eram consagradas a Satanás. Os demônios que incorporavam nele pediam muita pimenta na comida, né? Quando vai fazer as encruzilhadas, pedia muita pimenta. Quem gosta de pipoca aqui? O Exu também gosta. E aí, como fica, né? Eles gostam. Quem gosta de farofa? O Exu também gosta também. Quem gosta de galinha? Então, se a gente for levar do cliente de demônio, isso não faz nada, né? O negócio é bom, tanto que eles gostam. Então assim. Então eu vou deixar de fazer as coisas porque um demônio gosta. Eu quero saber se o Senhor, meu Deus, aprova ou não. Não é o que o demônio deixa de gostar, deixa de eu não gostar. Problema dele, ele gosta do que ele quiser. Eu vou fazer o que Jesus me manda, amém? Então, por isso que esse título aqui... Mas os irmãos sabem, né? Os demônios deram um título a Jesus. E um título assim, né? Você vê que eles temem, né? A Bíblia diz assim: crê tu que Deus é um só, saber que os demônios creem e também tremem. Mas qual é a diferença da fé de um demônio para a nossa fé? Eles creem em Jesus. Isso. O demônio não consegue obedecer. Como é que o demônio lá de... Gadareno? Como é que os demônios chamam Jesus? Eu esqueci. O que ele faz aqui nos aproveitamentos da... É o Santo de Deus. Ah, foi isso que falou? Nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Foi eles que falaram. Aí Jesus foi e expulsou, né? Mandou eles ficarem quietos. É interessante dizer que Jesus nunca permitiu os demônios falar, né? Só perguntou uma vez: qual é o teu nome? E acabou. O nome é Legião e Jesus expulsou.
Mas eles queriam falar, Jesus proibia. No livro de Marcos fala muito sobre isso, que os demônios queriam falar quem ele era e ele proibia. Porque assim, irmãos, não é para dar ouvido à voz de demônios. Amém? Ele é o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35 e 48. Por que pão da vida? A Bíblia diz assim na oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia. Quer dizer, né? O alimento diário. É aquilo que... Porque para o mundo, né, do Oriente, qualquer comida tinha pão. Era o café, tinha pão. Era o almoço, era pão. Era a janta, era pão. Era a ceia, era pão. Então o pão estava em tudo. Ele diz que ele é o pão da vida. Ou seja, ele é o alimento que nos dá vida. Amém? Ele é o bispo e pastor das almas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Por que ele é o bispo e pastor das almas? Porque existe o pastor e bispo das igrejas, né? Só que o pastor e os bispos da igreja não são bispos das pessoas. Eles comandam, muitas vezes, eles têm a liderança da estrutura onde nós nos reunimos. Mas quem é o chefe das almas e o condutor das almas é Jesus Cristo. Amém? Ele é o bispo das almas. Ele é a pedra angular, Efésios 2:20. Ele é a pedra viva, 1 Pedro 2:4. Ele é a porta, João capítulo 10, versículo 9. Ele é o poder de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Ele é a primícias, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Alguém me explica por que Jesus é as primícias? Porque ele é primordial para ser primeiro nas nossas vidas. Pelo contexto, é que ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas a Bíblia diz que todos nós ressuscitaremos, não é verdade? Todos nós seremos uma nova criatura, nosso corpo vai ser transformado. Mas o primeiro ao qual teve o seu corpo transformado e ressuscitado foi Jesus Cristo. Por isso que ele é as primícias de Deus. O primogênito, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e Apocalipse capítulo 1, versículo 5. É a mesma coisa. Ele é o primogênito entre os mortos. Ele foi o principal, né? Aquele que foi o primeiro a ser ressuscitado. Por quê? Por exemplo, Elias morreu? Não, né? Foi ressuscitado? Não foi. Mas eu sou o primeiro que morreu. E reformulando, na Bíblia, houve ressurreições na Bíblia antes de Jesus? Sim. Teve, né? Sim. A menina de Sarepta, o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sulamita, que foi ressuscitado. Teve Lázaro, teve a filha de Jairo, né? E o menino do filho da viúva de Naim, eles foram ressuscitados. Porém, morreram de novo? Sim. Todos morreram, né? E Jesus? E ele é o primogênito. Também um dia você vai, infelizmente, né? Talvez não, se Deus quiser, Jesus vai voltar antes. Mas se nós morrermos, nós iremos ressuscitar para nunca mais morrer igual Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. Amém? Ele é o príncipe da vida. Atos capítulo 3, versículo 15. Ele é o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1, 5. Ele é o profeta. Por que Jesus é o profeta? Não, porque Moisés falou que ia aparecer um profeta semelhante a ele, e a este vós ouvireis. Então Jesus é o profeta que foi profetizado por Moisés, amém? Para a gente ouvir, profeta, Mateus 21, 11, Lucas 24, 19. Ele é a raiz de Davi, Apocalipse 5, 5, que quer dizer, ele é da geração de Davi. Ele é o rei dos judeus, Mateus capítulo 2, versículo 2, e Mateus capítulo 27, versículo 11. E só em Mateus fala que Jesus é o rei dos judeus. E ele é o rei dos judeus. Amém? Ainda que eles não quisessem, mas ele é o rei dos judeus. Ele é o rei dos reis.
1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Ele é aquele que está acima de todos os reis, né? Tem muito rei sobre a terra. Teve um rei, esqueci, o nome dele foi Luís, acho que eu vou errar, não sei, 13, 14, Luís 15, foi 15, foi 14, o que foi negócio foi 16, não, 14, Luís 14, ele era chamado Rei Sol. Eu acho que ele dominou por mais ou menos 84 anos. Ele achou que nunca ia morrer. Mas morreu. Mas diz que ele era forte, assim, ele não morreu assim. Ele morreu bem velho, mas ele não morreu caquético, cheio de doença, cheio de, sabe, cego, sem poder andar. Ele morreu bem velhinho, assim, quase 100 anos, mas forte, bem forte mesmo. As pessoas até se impressionaram quando ele morreu, mas morreu, né? Mas Jesus é o Rei dos Reis, aquele que não morreu e não vai morrer. E quando morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Ele é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Ele é a rocha. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Ele é o Salvador. Está em Lucas capítulo 2, versículo 11. Ele é o Salvador do mundo. Está em João capítulo 4, versículo 42. Ele é o santo e o justo. Atos capítulo 3, 14. Ele é o Senhor. Está em Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele é o Senhor de todos. Atos capítulo 10, versículo 36. Ainda que muitos não reconheçam, Ele é Senhor sobre todos, né? Muitos não reconhecem, mas Ele é Senhor sobre todos, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ele é o Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Até na glória excelsa, aonde está também o Pai e o Espírito Santo, Jesus Cristo é o Senhor da glória. Amém? Ele é o Senhor dos senhores. A palavra Senhor no Novo Testamento quer dizer dominador. É aquele que, né, dominador é o que domina sobre todos. E Jesus, Ele é o dominador sobre os dominadores. Amém? Glória a Deus. Mas Ele é o Senhor dos senhores, mas também Ele é o servo. Atos capítulo 4, versículo 27. A Bíblia diz assim que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Por que Ele é o servo? Porque Ele é o servo do Senhor. Ele foi aquele que fez a vontade de Deus. É aquele que veio voluntariamente a este mundo para fazer a vontade de Deus. Sendo Deus, sendo o Senhor dos senhores, Ele também foi servo. Amém? Ele é o sumo sacerdote. Hebreus 4,14. O que é o sumo sacerdote? Qual que é a função sacerdotal? O sacerdote é aquele que faz o serviço sagrado, e ele serve de uma intermediação entre os homens e Deus. Mas a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote é o nosso próprio Deus, né? Não é um homem que é o sumo sacerdote, mas o próprio Deus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso advogado fiel, como disse no comecinho. Ele é o verbo. O que é esse verbo? É a palavra. É o tudo, né? O princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o tudo, né? Jesus é o tudo, é o verbo, é a palavra de Deus. Ele é a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. O que isso quer dizer? É aonde nós devemos estar para termos vida. Ele é a videira verdadeira. Alguém contou todos os títulos?
Ninguém contou, não? Eu também não. Mas é muito título. Tudo isso, irmãos, é Jesus. E talvez tenha mais coisas que a gente nem colocou. E podemos falar como João disse, né? Se fosse falar todas as obras de Jesus, creio que nem no mundo de livros ainda caberia. Porque Jesus, irmãos, é muito pra gente. Você vê que aqui tem a função dele sacerdotal, a função dele como Senhor, a função dele até como marido, né? Porque ele é o cabeça da igreja, ele é o noivo da igreja, e também como um servo, aquele que serve. Tudo isso é Jesus para nós. Tudo. Tudo isso tem que colocar no nosso coração, que ele é o nosso Salvador. E como diz, ele é o nosso advogado, mas também ele é o nosso juiz. Ele é o nosso Senhor, mas também nos serviu, porque ele fez a vontade de Deus e serviu de salvação para nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.